Olá pessoal, eu sou Raíssa Milana e eu vim apresentar para vocês o CertiCast, nosso podcast sobre certificação digital e empreendedorismo. Eu trabalho na ICP Brasil desde 2010, então esse ano estou completando 12 anos, né, de profissão como agente de registro. Hoje eu sou gestora de uma autoridade de registro. E eu sentia falta de conteúdo sobre esse tema nas plataformas. Eu sempre escuto muito podcast e sempre pesquisava algo sobre certificação digital e nunca encontrava. Então eu tive a ideia, por que não fazer, né? Criar esse conteúdo e compartilhar com o pessoal. O nosso objetivo aqui é falar a linguagem do dia a dia, as preocupações normais do dia a dia de agentes de registro, gestores de ARs, de uma forma natural e com a nossa visão, né, da coisa, do mercado, da concorrência, do preço, de pessoas normais do mercado. Nós não temos o bastidor de Brasília, o bastidor da reunião, o projeto do governo, o projeto do ITI, mas realmente discutir temas recorrentes e que eu acredito que é do interesse de todos nós que formamos a ICP Brasil. O nosso podcast terá 6 episódios, com temas diversos. Eu espero que vocês acompanhem os 6 e gostem, né? Podem interagir conosco no YouTube e também podem me procurar lá no Instagram, sugerir temas. O meu Instagram é raissa.certimais. E será um prazer compartilhar a experiência com vocês. Para começar o episódio de hoje, né, nosso primeiro episódio do CertiCast, nós temos uma presença ilustre de Helder Moreira. Ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, iniciou sua trajetória profissional em negociações internacionais de bancos, fez mestrado em Administração e Informática para Negócios em Roterdã, na Holanda, está na ICP Brasil desde 2002, já foi gerente executivo da Serasa e diretor de marketing e produtos da SafeWeb e é sócio da Top ID Certificação Digital desde 2012. Tudo bem, Helder? Faltou alguma coisa? É muita coisa, né? Imagina, já colocou até coisa demais. Ilustre é muito. Eu que fico muito agradecido pelo convite de estar participando aqui contigo desse episódio e espero poder contribuir com alguma coisa. É uma honra estar participando. Nossa, com certeza. E a gente que é de 2010 fica dizendo que está muito tempo na certificação digital, né? Imagina você aí, né? O que tem para compartilhar com a gente. Olha, quando eu comecei na certificação digital, toda a conexão praticamente era feita com um discador gratuito da IG. Então a gente começava tentando atender um cliente, escutando aquele barulhinho, e se fazia uma conexão discada. Quando você ia numa empresa que estava começando a usar linha digital, tinha que antes combinar com a secretária de, pelo amor de Deus, me arruma um telefone analógico, consigo usar o discador gratuito e não vai dar para emitir o certificado. E como foi esse início, Helder? Porque assim, a gente conhece o boom da ICP Brasil com nota fiscal eletrônica, conectividade social, ICP. Para quem vocês vendiam certificado digital antes dessas obrigatoriedades aí que vieram surgir a partir de 2010, mais ou menos? Olha, você sabe que a ICP começou, na realidade, com os bancos, né? Quando em 2002 nós tivemos, na realidade, 2002, nós tivemos o início do SPB. Então, para que tivesse o funcionamento do SPB, era necessário o certificado ICP Brasil, porque os bancos não queriam transacionar sem ter um documento juridicamente válido. Então, foi uma exigência da FEBRABAN de que houvesse efetivamente algo que desse essa garantia jurídica, e aí a ICP efetivamente saiu do papel. Então, quando começou lá em 2002, eu lembro que nossa lista total de clientes eram 120 clientes e 240 certificados, que eram 120 bancos e os 120 certificados de teste. No país? De tudo. Essa era a certificação digital. E na época a Serasa tinha 90% dos bancos. Então você podia falar que o faturamento anual da indústria era alguma coisa tipo uns 150 mil reais por ano.
Esse era a ICT em 2002. Mas o Serasa enxergava como realmente um negócio, ou a certificação vinha para só complementar? Vocês conseguiam ver o que ia acontecer pela frente? Vocês aguardaram esse momento ou foi algo que foi acontecendo mesmo? Isso foi algo extremamente interessante, Raíssa, porque, na grande realidade, a gente está falando de uma empresa que tinha uma característica de serviço muito forte, né? Tem, né? Eu estou falando da empresa onde eu estive, quase no século passado, né? Mas, e, de repente, a certificação digital era um produto completamente novo, de uns loucos que falavam uma língua completamente diferente da língua da empresa, com ideias diferentes. Então realmente foi bastante interessante naquela parte do processo que nós éramos praticamente uma startup dentro de uma empresa tradicional. A empresa tradicional com todas as regras, né, todas aquelas coisas de governança e coisas de qualidade de vida, enquanto os lobos da certificação não tinham nada disso, ficavam trabalhando até 11 horas da noite, pediam coisas diferentes, todo mundo tinha que ter um notebook, como assim? Só podia ser um computador. Então foi um grupo meio revolucionário dentro da empresa. E foi uma aposta, né? A Serasa, no começo, tinha também a visão, tinha também a obrigação, os bancos eram os sócios principais da empresa, então eles queriam ser atendidos pela Serasa, e, ao mesmo tempo, mostrou um mercado de começar a atrair outros clientes, né? Lá por mais ou menos 2010, né? Quer dizer, 8 anos lá na frente, quando você já tinha um volume muito grande, a certificação digital da Serasa fazia propaganda em televisão, em revista. Eu acho que aquela época que você estava com certificação, tinha isso, rádio, televisão, revista, a gente fazia propaganda nacionalmente. E era muito engraçado porque até então a Serasa sempre teve uma marca muito forte, mas ela não fazia propaganda. Então, foi muito engraçado quando nós começamos a ter clientes que iam lá, acabavam conhecendo alguém dos serviços de crédito, né, para aproveitar que estava todo mundo lá e tentar vender, fazer um cross-selling com certificado digital. E daí a pessoa até falava, nossa, vocês também fazem crédito? Eu nem sabia, para mim era só certificado digital, para ter uma ideia da importância que chegou a certificação digital. E o Serasa era referência, né, nacional. Naquela época era a empresa líder de mercado e tinha uma força, né, uma força de marca muito grande. Quando entrou por todas as transformações que a empresa passou naquela época, o certificado estava lá. E até hoje, pelo que eu saiba, é uma parte importante do negócio da Serasa. Com certeza. Enfim, para contextualizar, o nosso tema hoje, como eu já falei, né, é previsões para o mercado de certificação digital em 2022. E por que me veio a ideia de convidar o Helder? Ele é sócio da Top ID, uma AR da CP Brasil, vinculada à SafeWeb. Todo ano a gente participa lá dos encontros de AR e todo ano Helder faz uma previsão não astrológica, né, sobre o nosso mercado de certificação para o ano seguinte, e ele acerta. Então, eu pensei, né, para esse tema, a gente já em fevereiro aí, queimamos janeiro, mas vamos ver aí o que é que a gente aguarda para 2022. E quem sabe aí, no final do ano, a gente vai ver, né? Se bateu, se não bateu, são suposições, mas eu, Raíssa, acredito muito, né? E dou muita credibilidade à opinião dele. Então, eu acho que seria interessante nós compartilharmos aqui um pouco do que aguardar para 2022. Então, Helder, sou toda ouvidos. Me fala aí o que é que... Tô igual uma consulta. Eu quero saber o que você pensa, o que você acredita aí que por mais imprevisível que pareça, né? Às vezes a gente acha que vai acontecer uma coisa e de repente acontece uma reviravolta, muda tudo. Eu sempre digo que até hoje, graças a Deus, sempre foi bom, apesar de todos os pesares, para o que já poderia ter acontecido. Então, torcer aí para 2022 não ser muito diferente.
Mas me fala um pouco, por favor, a tua percepção. A minha percepção é que 2022 ele vai ser um ano de crescimento, sim. Não tenho muita dúvida, só que a gente tem um ano em si completamente bizarro, né? A certificação digital sempre teve uma característica muito grande, é que depois que a gente tem uma crise econômica, durante a crise a certificação digital normalmente não sente tanto, ela começa a sentir depois. Então, na hora que é algo que você já vivenciou, né? Na hora que a gente sai de uma crise econômica, normalmente o certificado digital, ele, durante a crise se segura, no ano seguinte é quando ele leva a pancada, né? Que você vai estar falando com empresas que fecharam, que deixam de renovar, tudo isso. 2022 ele é um ano que ele já tem uma característica bastante interessante. Primeiro, a gente poderia dizer que é um ano pós-crise. Será que é pós-crise? Segundo, a nossa crise não foi só econômica, ela foi comportamental, né? A Covid ela trouxe mudanças de comportamento, mudanças nas relações das empresas. Terceiro, a Covid não acabou. Então, nós estamos tendo em janeiro, e isso hoje eu estava conversando com outras ARs, você começa a ter algo bastante interessante, que você está tendo um gargalo na indústria produtiva de certificação digital. Quer dizer, efetivamente tem várias ARs falando, olha, metade dos meus agentes estão em casa afastados com Covid. Como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou emitir? E isso não só nas ARs, mas em qualquer colega de qualquer segmento de mercado, é algo que a gente vê muito forte, né? As empresas, as pessoas estão sendo afetadas, graças a Deus, até agora, de uma maneira, digamos, menos letal do que a gente teve no passado, mas não tem muito o que fazer. Alguém começou, a gente tem que afastar. E isso impacta toda uma cadeia produtiva. Então, eu acho que 2022, como a cereja do bolo, ainda é um ano eleitoral. Então, um ano que, infelizmente, há muito tempo, na minha opinião, a gente deixou de ter debates democráticos e políticos e passando a ter torcidas de futebol, né? A eleição passada já teve bastante essa característica, retrasada também, e a gente tem deixado de debater ideias e debatido muito mais personalidades, né? E eu acho que 2022 vai ter isso, e isso é algo que impacta muito o ânimo econômico das empresas e das pessoas. Então, é um número complicado 2022, porque você tem todo esse cenário, né? E a gente vai ser o ano que, teoricamente, a gente sentiria o impacto da crise. Só que a gente vai sentir pela primeira vez o impacto da crise durante a crise. Então, vai ser algo bem interessante de ver. Uma coisa importante, antes de falar de número também, que é bem relevante notar, a SAP Brasil, como você bem sabe, teve sob ataque muito nos últimos anos, né? Quer dizer, a R eletrônica, o governo digital sempre achou a SAP Brasil muito burocrática e muito cara, né? Então, isso é algo que as ARs e as ACIs carregam por uma coisa da estrutura, né? Nunca foi desejo de ninguém ser burocrático ou caro, mas as normas que foram utilizadas no país tornam um negócio caro e burocrático. Bom, nesse ponto, a Covid foi extremamente benéfica para a certificação digital, porque finalmente o ITI tirou dos arquivos, né, iniciativas para modernizar. Quer dizer, hoje a gente atende, e aqui em São Paulo eu posso falar que em torno de 70% dos atendimentos de São Paulo hoje são por videoconferência. Algo que no passado era impensável, né? A gente consegue fazer renovações, a gente consegue emitir até certificados novos sem ter que ter a presença do cliente. Só que isso traz uma consequência. Os certificados passam a ser, na sua maioria, certificados de um ano. Então, você aumenta o teu giro de emissão, né, mas você não consegue aumentar em muita quantidade de certificados ativos. E isso é algo que vai ser bem marcado esse ano. Então, o ITI fez uma previsão no site dele de crescimento em torno de 15% da quantidade de certificados digitais para o ano de 2002. Ou seja, a gente emitiu algo como 7,5 milhões de certificados em 2021,
Eles estão prevendo que vai fechar alguma coisa como 8.600.000 certificados até o final do ano, vão ser emitidos, né? Não fechar, mas vão ser emitidos. Acho esse número bem factível. Na realidade, o que eu estava prevendo era um pouquinho abaixo. Eu estava achando que o mercado ia ficar entre 10% e 15%. Então, o cenário do ITI hoje, para mim, é um cenário mais otimista, porque ele está considerando um giro bem grande, né, de certificados. E isso vai ser algo que a gente vai estar observando. Eu acho que a gente teve o primeiro mês do ano já, que foi um mês bastante fraco de emissão. Ele vai ser um mês que, se ele não tiver igual a janeiro do ano passado, ele vai estar basicamente um pouquinho abaixo. Então, isso já mostra que 15% pode ser até um pouquinho mais ambicioso, considerando que os 3 últimos meses do ano vão estar bastante impactados pelo cenário eleitoral. Vamos lá. Ainda não sobre a estimativa, mas eu até anotei aqui de uma fala que você teve sobre essa atualização tecnológica à força, né, que a gente passou no início da pandemia para conseguir aprovar videoconferência. Nosso mercado é muito cobrado, pelo governo é burocrático e é caro, mas pelas próprias A6, você não acredita que existe uma resistência a essas alterações para que se torne, se é possível, se for possível, menos burocrático ou mais barato? Mesmo que isso custe o modelo de negócio das A6, eu me pergunto muito, porque eu sempre fui a pessoa que resisti, né? Eu sempre... Nossa, não pode mudar, não pode baixar o preço, não pode abrir mão do atendimento presencial, porque na hora que você abre mão do atendimento presencial, você está concorrendo com as A6, você está concorrendo com o país inteiro. Acabou aquela nossa mentalidade de ponto de atendimento aqui em Natal para atender o público em Natal. Eu tenho A6 de outros estados atendendo aqui também, buscando o meu cliente, porque agora eles não precisam mais vir aqui abrir um ponto, contratar alguém e fazer mais nada. E aí, mas eu me questionei muito sobre a videoconferência, por isso, né, eu me sentia atacada realmente. Só que aí eu também analiso que, e se não fosse a videoconferência? Com certeza muitas ARs teriam fechado as portas. Pelo caos, na época, aqui, graças a Deus, nós não passamos um dia sem funcionar. Não precisamos fechar em momento nenhum, mas a gente sabe que tem unidades que precisaram fechar por causa de decretos municipais, apesar da nossa atividade ser considerada essencial. Uma cidade onde só tem 2 agentes de registro e eles adoeceram. Enfim, a gente aqui também, apesar de ter uma equipe maior, mas teve dia do escritório estar funcionando com uma pessoa, que era a única pessoa que não tinha Covid da equipe inteira. Então, imagina o que aconteceria sem a videoconferência, né? Eu acho que poderia ter sido uma catástrofe. Então, o que às vezes estavam lá nos empurrando e a gente resistindo, no final das contas foi positivo. Como você avalia isso? Você acha que essa atualização da videoconferência, ela nos trouxe uma modernidade, sem dúvida, mas até que ponto você acha que assim, a responsabilidade também é nossa, donos de AR, donos de A6, de resistirem e não querer que passe, não querer manter? Quando acabou a medida provisória, todo mundo ficou louco para voltar à videoconferência, né? Ninguém mais queria que deixasse. Então, eu fico me questionando, às vezes, se a gente que não tem essa resistência à mudança. O que é que você acha disso? Eu acho que, lógico, a resistência à mudança existe e sempre vai existir. Você tem um negócio que está andando, você foi treinada desde o começo a seguir certas normas e quando de repente fala, as normas mudaram, é tudo completamente diferente, e você falava, gente, mas isso aqui não podia, agora pode. Então isso traz uma resistência natural do ser humano.
Eu acho que a questão não é um desejo nem das ARs, nem das ACs de tornar um negócio burocrático. Todos nós diariamente questionamos por que tem que ter tal coisa ou tal coisa para poder emitir um certificado digital, por que não pode emitir um condomínio de uma maneira mais simplificada, por que não pode emitir um certificado de pessoa jurídica de uma maneira mais simplificada. E eu acho que finalmente isso começou a trazer um resultado e isso assusta, né? Eu acho que a ferramenta da videoconferência, a ferramenta da renovação online, a ferramenta de você poder fazer a emissão para o seu cliente sem necessariamente ter que fazer com que ele vá lá te encontrar anualmente, é algo que é uma ferramenta muito do bem, porém ela pode ser usada para o mal. E aí vai muito do modelo de negócio de cada R, de cada C. Né? Se você tem um modelo de negócio onde você é basicamente um provedor de serviço de baixo custo, ou seja, você vai estar disputando simplesmente no serviço, no valor do certificado, utilizando ferramentas de marketing para atrair o cliente e considerar todo mundo numa baseada só, quanto mais simples e mais vídeo, os sistemas online se utilizar, melhor. Agora, será que é isso que o cliente quer? Então, eu acho que tem sim um espaço de modelo muito forte para o que eu chamo de boutiques, né? Lugares onde o cliente vai ter um atendimento que ele não vai ter na baseada. E a boutique ela não vai necessariamente trabalhar no preço de um atendimento mais online, que é simplesmente uma questão de solicitação e fazer e pronto. Eu acho que muitos dos nossos clientes precisam ainda do apoio, né? Ele quer sim alguém que faça a compra para ele quer sim alguém que já agende para ele quer sim alguém que esteja lá no horário para atendê-lo, tanto por vídeo quanto por telefone, ele quer apoio depois para instalar, ele quer ser mimado. Então, esse perfil de cliente é um perfil de cliente que você facilitando o negócio, ele vai ficar só mais satisfeito, mas ele não vai te trocar por 5 ou 10 reais a menos. Ele vai estar sempre querendo esse tipo de mimo, né? Então, eu acho que, como um bom exemplo, a gente tem passagens aéreas, né? Então, quando você começou a ter a internet, muita empresa de turismo quebrou. Sim, por quê? Porque os clientes compravam direto na empresa aérea. Só que você tem muita gente até hoje que compra em empresas de turismo pelo atendimento, pela forma, por não querer pesquisar, por não querer ficar lidando com o site que cai, tentar falar por telefone para resolver, ele paga alguém para resolver tudo. E eu acho que a certificação pode caminhar para isso, sim. Ter lugares onde a pessoa vai fazer o seu certificado de uma maneira mais online, sozinho, resolve, faz, acontece. E do outro, aquele que vai continuar tendo um gerente de contas na contabilidade, que está cuidando dele, está lembrando da renovação, está cuidando da renovação, está vendo se precisa outro tipo de certificado e adequando ao perfil de uso dele. Então, eu acho que são negócios equivalentes. A única coisa é que o modelo da chamada R eletrônica, do self-service, digamos assim, da certificação digital, ele é algo que ele vai enfrentar um pouco de resistência no perfil dos clientes que nós temos hoje. Porém, ele pode abrir um mercado novo. Né? Adolescente não vai querer marcar, adolescentes jovens, né, na faixa de 20, 25 anos, não vão querer ficar marcando para fazer um atendimento presencial se eles podem fazer tudo online. Então, só que são clientes hoje que não necessariamente estão com a gente. E isso é uma grande vantagem do mercado, porque você aumenta a quantidade de certificados e com isso você vai ter cada vez mais aplicações, usos para esse certificado que vão trazer um valor diferenciado ao produto. Ótimo. E em relação às aplicações, como você vem enxergando? Porque eu venho observando que durante a pandemia, a assinatura digital, sem sombra de dúvidas, assim, evoluiu 15 anos em um. Mas as assinaturas avançadas
avançaram mais do que a qualificada ECP Brasil, né? Você acha que a gente está muito atrás? O pessoal já está confiando demais na assinatura avançada? Será que dá para a gente acreditar que realmente os brasileiros vão ter a intenção em algum momento de ter o certificado digital para assinar contratos, realizar transações online no dia a dia? Ou, sei lá, você tem uma imobiliária e você vai preferir contratar lá a sua plataforma de assinatura digital avançada mesmo para assinar os contratos dos seus clientes, e aí as pessoas vão tendo vários tipos de assinatura, porque com o ICP Brasil bastava ele emitir um SCPF, ele assinaria na imobiliária, no dentista, no contador, aonde ele precisar, né? E aí, na verdade, a iniciativa está vindo por parte das empresas que estão providenciando a própria plataforma e pegando essa assinatura gratuitamente, né, do cliente. Não existe, eu pelo menos enxergo que não existe do titular, de quem está ali fazendo a assinatura, o interesse em buscar uma forma de simplificar aquilo. Vou fechar com a empresa de publicidade agora, ele me manda um link, eu vou lá e faço uma assinatura de um jeito. Vou lá fechar o contrato de algum outro serviço que eu vou contratar, sei lá, de um aniversário, ele me manda lá um link no e-mail, eu entro lá nesse link, vou deixando lá, vou confiando e vou assinando por várias plataformas diferentes, sem nem ter a informação de que eu poderia ter um documento, um certificado digital que me daria a possibilidade de assinar tudo. Eu acho que o pessoal nem está tendo a sensibilidade de entender a forma que essas assinaturas vêm se desenvolvendo. Você acha que tem espaço para a ICP Brasil correr atrás disso? Dá para a gente acreditar que em algum momento o cidadão médio, o cidadão comum, vai se interessar pelo certificado digital ICP Brasil para agregar segurança para as suas transações online? Eu acho que tudo é uma questão de tempo e de experiência. Tá? Enquanto tudo estiver funcionando, para que você complicar? Para que você vai dar o trabalho de pagar para o certificado ICP Brasil se você faz tudo de graça? Fantástico. Até a hora que vem uma fraude, até a hora que ele leva um prejuízo, né? Porque aquela assinatura foi fraudada. Uma vez que as assinaturas avançadas, você consegue, os modelos que têm aparecido, né, são modelos muito simplórios até em termos de segurança. Alguns deles são frágeis. Não quero falar que a assinatura avançada não é bom. Muito pelo contrário, eu acho que ela é muito boa para a certificação digital, porque ela vai popularizar a assinatura eletrônica de contratos e lá na frente vai haver sim uma necessidade de manter esse ato, porém com mais segurança. Isso aconteceu em Portugal, né? A Europa passou por um processo muito semelhante de começar com o certificado digital, recuar um pouco para assinaturas avançadas e depois voltar para a certificação digital, porque as pessoas começaram a ver que elas tinham necessidade de uma maior segurança. Normalmente, a gente é treinado desde criança, a gente só aprende caindo, né? Então, infelizmente, a tendência é que algumas empresas levem uns tombos aí por fraude em assinatura que não é tão segura, para então começar a incentivar cada vez mais o uso da ICP Brasil. Eu acho que sim, nos próximos anos, 2 anos aí, a gente vai ter esse processo de depuração, né? E também vai ser depurada a própria cadeia da ICP. Essa briga de preços que a gente vai estar vendo agora em função das novas formas de emitir um certificado digital vai fazer com que a parte privada da certificação digital sinta um pouco de dor. Né? Algumas empresas podem não ter saúde financeira para aguentar a concorrência ou a mudança do negócio, mas eu acredito que é uma fase transitória e que mais 1 ou 2 anos, sim, o certificado digital volta a ser o valor principal, como assinatura, como mecanismo, porque ele, em paralelo às assinaturas avançadas, você começou a ter muito mais coisas sendo feitas com o certificado digital. E isso facilita bastante, né? Você tem um certificado digital, antes você pagava para um despachante para fazer o cálculo quando você iria se aposentar. Hoje você vai no GovBR com o seu certificado digital, entra no meu INSS e você tem todas as simulações de como você vai se aposentar.
Então, a grande questão é a população começar a descobrir isso. A gente hoje está numa fase de transição do empresário que tirava um certificado digital e achava que era algo para a área operacional dele emitir nota fiscal ou para o contador acessar a Receita Federal e cuidar dos trâmites tributários, para um empresário que hoje começa a entender, opa, peraí, o meu CPF faz muito mais do que cuidar do SPED da minha empresa. Ele efetivamente é minha assinatura, ele efetivamente é minha identidade. E eu acho que até a ARB, a União das ACs também, fazendo uma campanha de conscientização maior sobre a assinatura eletrônica, sobre a importância do certificado digital, isso vai estar vindo, começou no final do ano passado essa iniciativa, eu acho que vai estar vindo num momento propício, num momento de realmente esclarecimento da população antes que venha essa leva. Eu acho a assinatura avançada bem-vinda. Eu acho que a gente tem no Brasil uma população muito carente, uma população que não teria condições de pagar um certificado de CP Brasil. Você não pode deixar essa população alheia à facilidade digital. Mas eu acho que o certificado de CP Brasil ainda tem bastante lenha para queimar, tem muito fôlego. Quer dizer, a gente está falando num ano onde 8 milhões e meio de pessoas, 8 milhões e 400 mil pessoas vão ser atendidas e ter um certificado digital. Isso é um número significativo, sim. A gente está falando em torno de 5% da população economicamente ativa do Brasil. Então, é algo que é um produto que tende, sim, a ganhar escala. E talvez tenha uma mudança de modelo, né? Esse modelo de você pagar para ter o certificado digital e depois usar quando necessário, eu acho que talvez até mude. Talvez se venha para o modelo de pagamento por uso, né? Mas isso ainda é mais na frente. Então você acredita mesmo que a gente está aí no momento de transição, né? Eu sinto isso, sabe? Às vezes eu digo, nossa, tá mudando muito do que era. Nós passamos, sei lá, 7, 8 anos, né? Minha experiência, trabalhando da mesma forma, seguindo ali o mesmo estilo, como conseguir o cliente, como atender o cliente, como ter a parceria com o contador. E eu sinto que tá mudando. E claro, é muito difícil para mim, obviamente, como ser humano, eu quero resistir à mudança, mas eu sinto que a gente está no meio de uma transição, e ou a gente tem que escolher, né, onde a gente vai estar nessa transformação, o valor que a gente vai dar, qual é o objetivo que nós temos com tudo isso. Então, às vezes eu sinto que, nossa, eu tenho que manter aqui para poder continuar sendo reconhecida, né, pelo que eu sou, pelo atendimento, pela forma que a gente faz. Só que eu penso, meu Deus, eu vou ficar muito atrás se eu também não tiver um modelo de negócio novo, como o pessoal hoje aí está propondo, porque eu acho que o nosso maior problema hoje é realmente a forma que se vende. Não é todo mundo que ainda olha para a venda do serviço. A boutique aí que você falou, a agência de viagem. O pessoal olha muito para o produto e no final das contas o produto é o mesmo, né? Independente, sei lá, eu emito um CPF A1, vai ser o mesmo arquivo lá, independente de onde eu tiver feito essa emissão. Então eu acho que a gente tem, eu falo a gente, porque assim, eu sou dona de um AR, você é dono de um AR, então eu não consigo pensar só pelo lado, nossa, o mercado está crescendo em número de emissões, a população está sendo doutrinada a assinar digitalmente. Eu penso assim, dentro da minha AR, como eu vou manter esse número, como eu vou sustentar, como eu vou manter meus funcionários, como eu vou acompanhar essa mudança na prática, né? Porque a ideia é muito boa e, tipo, são decisões que nós precisamos tomar todos os dias. E aí, vamos partir para um novo modelo de negócio, vamos preservar o antigo, como enfrentar aí esse período, né, de transição. Eu até anotei aqui para falar com você alguns pontos, como, por exemplo, o crescimento de número de emissões e concorrência.
sem sombra de dúvidas, o número de emissões só vem crescendo, a tendência é continuar crescendo, ok até aí. Mas eu percebo que muitas empresas, aqui, muitos ARs, muitos pontos de atendimento, não conseguem sentir esse crescimento. Porque como a concorrência também vem aumentando, né, acaba que você, apesar do mercado estar crescendo, você vai mantendo. Porque, sei lá, na cidade onde você era o único lá e atendia todo mundo, agora tem 5 pessoas credenciadas. E é difícil, né, você se deparar com essa realidade. Eu mesma, eu falo demais, mas eu tenho uma teoria que eu vou falar aqui e tentar resumir. Eu tenho uma teoria que é sobre quem prospecta o cliente na emissão do certificado digital dele. Você abre uma empresa hoje, é seu contador quem vai lhe orientar em relação à emissão do certificado digital. Porque, geralmente, quando você abre o CNPJ, você está resolvendo outras coisas, está reformando o seu ponto, está preocupado em sistema, estoque, enfim, colocar a coisa para funcionar. Então, o CNPJ hoje é aberto pelo contador, enquanto o empresário está resolvendo outras burocracias. Ele não está nem preocupado com o certificado digital em si, mas o contador logo ali, por volta do dia 20, já vai precisar, o CNPJ estando aberto, ele já vai precisar desse certificado. Então, ele vai ter que solicitar que o empresário abra. No dia que ele abre a empresa, ele já recebe uma enxurrada de ofertas de certificado, né? E aí, quando o contador orienta a fazer essa emissão, ele vai lá e faz. Ok. Daqui a um ano, a empresa do cliente já está rodando lá, né? Aí vamos supor que nesse meio tempo, ele está na lista de renovação dessa empresa que emitiu o primeiro certificado dele. Aí ele tem um sistema de automação, que quando ele contratou o sistema de automação, ele já tinha o certificado, porque o contador precisava antes. E aí mas a empresa de automação também emite certificado. E está ciente do prazo de validade do certificado dele, que está ali vencendo. Nesse meio do caminho, o contador também começou a emitir certificado. E aí, por algum motivo, não vai mais indicar para a empresa. Aí esse cliente tem o certificado dele vencendo, a empresa anterior oferecendo a renovação, a empresa que ele contrata o sistema oferecendo a renovação, o contador dele oferecendo a renovação do certificado digital. E isso me assusta um pouco, sabe? Porque enquanto a gente não conseguir conscientizar o cliente sobre o que ele está fazendo conosco, nós somos o elo mais fraco dessas pessoas que buscam o cliente, dessas pessoas que prospectam o cliente. Se a gente continuar deixando o cliente chegar na gente exclusivamente, porque é um lugar que o contador mandou ele ir, ele sentou lá, a gente fez o que tinha que fazer e resolveu tudo com o contador exclusivamente. E deixou o cliente ali como um laranja, sem fazer ideia do que ele está fazendo, só tirou uma foto e pegou a digital, pagou e tchau. A gente é o elo mais fraco, porque do jeito que o contador mandou ele vir pra gente, o contador vai mandar ele lá no escritório dele, o contador vai mandar ele no nosso vizinho, vai mandar em algum outro lugar. E o cliente que às vezes só foi induzido a ir para o lugar, ele não tem a percepção de que em outro lugar não vai ser tão bem atendido, em outro lugar não vai ser tão bom, em outra empresa não vai ser tão responsável. A gente acaba não tendo o tempo de vender esse serviço corretamente para o nosso cliente. E aí, para ele ter essa experiência e entender que com a gente é melhor, a gente perdeu um ano. E ele só vai poder ter uma nova escolha no ano seguinte, porque a nossa experiência com o nosso cliente final é muito pequena, né? É diferente da automação que está ali todo mês, tem uma cobrança, deu algum problema aqui, é para ele que eu ligo para resolver um problema, contabilidade que resolve tudo para mim o tempo todo, eu estou me comunicando ali. Eu acho que a nossa comunicação com o nosso cliente acaba sendo muito esporádica, sabe? Então, eu acho que também é responsabilidade nossa. A campanha lá da Arba achei sensacional, junto com as ACs, de começar a divulgar. Eu acho que enquanto o nosso cliente final não entender o que ele
por que ele precisa, o que é o certificado digital, por que ele usa, o porquê dele estar ali, qual é a credibilidade, qual é o serviço que a gente está prestando para ele, eu acho que o nosso negócio fica muito frágil, porque a gente continua dependendo de indicações. E eu posso estar enganada, mas eu martelo muito isso, sabe? Mas nessa tua perspectiva, sim, você está completamente correta. A grande questão é, se você efetivamente pegou um cliente por indicação de um contador, atendeu esse cliente e foi falar com ele no ano seguinte, depois de ele ter falado com uma pancada de gente, você não teve uma proposta de valor de estar fazendo com que ele te reconheça como algo excepcional. Exatamente. Né? Então, essa transformação é justamente aí que tem que ser trabalhada. Quer dizer, em todas as pontas. Por que o contador resolveu emitir e não continuar te utilizando? Por que a empresa de automação está fazendo emissão e não contou com tua parceria para emitir? Né? E por que esse cliente não reconhece que o teu serviço teve algum diferencial? Tudo isso está acontecendo porque justamente o teu serviço não está tendo esse diferencial. E esse é o trabalho que as ARs têm que fazer. E esse negócio tem mudado bastante, porque na época da IN 130, né, final da IN 130 e tal, nós tínhamos aqui em São Paulo, um exemplo nosso, se eu não me engano, mais 10 filiais na cidade de São Paulo. A gente estava num processo de diminuição dessas filiais quando veio a pandemia. Com a pandemia, nós fechamos todas. Né? Aqui em São Paulo, a gente efetivamente tinha dia que não tinha atendimento em lugar algum e durante 3 meses, o único atendimento que a gente tinha em dias escalonados era na sede na Vila Mariana. Então, todas as filiais fechadas. E não foram reabertas. Né? Hoje nós estamos com 2 filiais aqui, sendo que uma delas a gente questiona sempre se vai manter ou não, né? Se a gente não vai centralizar tudo numa só. Mas, ao mesmo tempo, esse custo que eu diminui, eu passei a dar uma atenção maior ao cliente. Então, a gente teve um aumento no reconhecimento de clientes que estão vindo falar com a gente, justamente porque, ao longo desse processo, a gente continuava falando com ele, a gente continuava atendendo, a gente nunca deixou de atender em suporte, a gente nunca deixou de dar um apoio. Clientes que vêm a gente no prédio, de repente vêm atrás e falam, pelo amor de Deus, eu comprei em outra certificadora, mas me atende que eu prometo que o próximo é com você, me ajuda aqui com esse PDF, com essa assinatura, enfim. Esse é o tipo de coisa que traz cliente e a gente tem visto isso. Não só com contabilidades, mas também no tratar do cliente o tempo inteiro. E é esse diferencial que eu acho que vai fazer uma diferença, sim, no mercado. Para as ARs, né? É preciso, eu acredito que vai haver uma seleção natural, né, no mercado. É inevitável que Sim. Essa mudança vai acontecer. Não significa, não adianta eu questionar porque, fulaninho ofereceu o certificado lá por R$50 para o meu cliente. Porque agora, hoje mesmo eu tive uma situação, porque o CRC está dando certificado digital para o médico. Não, desculpa, o CFM está dando certificado digital para o médico. Eu não posso fazer nada, eu não tenho controle sobre isso. Então, assim, se vai ser desse jeito, eu não posso usar o meu tempo, eu como gestora de uma AR, eu não posso usar meu tempo para lamentar essa negociação que aconteceu e o que talvez tenha tirado nosso público. Eu enxergo que na prática eu continuo atendendo médicos, porque ele precisa, em vez de ir lá no CFM, de agendar, ele precisa ser atendido dentro do centro cirúrgico. Isso, mas esse é o diferencial. Você está tocando exatamente no ponto. Você continua atendendo os médicos, você continua atendendo advogados, você continua atendendo os juízes, ainda que já tem a licitação mudada de empresa, tem juiz que vem e compra do próprio bolso porque ele gosta do atendimento, ele gosta da comodidade, né? E isso aí é um clássico. Eu acho que esse é o exemplo de que
quem quer de graça, eu tenho clientes médicos e tenho amigo médico cliente, né? E outro dia eu falei com o meu amigo, eu falei, ó, o CFM vai emitir o teu certificado de graça, né? Ele falou, o quê? Eu vou ter que ir lá no CFM fazer isso, ou eu mexer no computador, não dá para fazer pelo celular, eu vou ter que instalar tudo sozinho, que eu sei que eles não vão dar suporte. Na hora que eu preciso, eu ligo para vocês, vocês instalam, vocês arrumam, vocês emitem por videoconferência, se não der, vocês mandam alguém para me atender. Eu vou deixar de pagar R$200, R$300 para arrumar encrenca? Não preciso, não tenho tempo. Então, esse é o perfil do cliente. Agora, você vai ter médicos recém-formados que vão falar, nossa, eu faço tudo pela internet porque já é o meu perfil. Então, são perfis e perfis de clientes. Eu acho que o mercado vai crescer, sim. Acho que vai ter uma briga maior de preço, mas a maior briga vai ser efetivamente de atendimento. Quer dizer, como que eu estou atendendo o meu cliente a ponto dele querer voltar ou não. De quantos atendimentos eu estou fazendo que a pessoa se sente bem atendida, que ela acaba indicando 2 ou 3 outras pessoas. Essa vai ser muito mais a razão de competição do mercado do que, digamos, simplesmente preço. Porque eu acredito uma não também. tem como competir com uma C. Isso. Mas eu também acredito muito que, assim, como o nosso público-alvo, né, eu espero muito que quem nos escute sejam aí os agentes de registro, os donos de AR, os gestores de AR, que realmente sentem as mesmas dores que nós sentimos no dia a dia. E eu acho que às vezes a gente não volta o nosso olhar para onde precisa. Eu acho que no geral, eu observo muito esses pontos, sabe? Eu todos os dias penso aonde melhorar, aonde resolver, aonde fazer. E eu acredito que muitas ARs ainda não encontraram o seu lugar e querem brigar com a CA. Eu não vou brigar com o CFM, eu não tenho como discutir com eles, eu tenho que tentar oferecer algo diferente para o médico me escolher. Eu não tenho como brigar com a OAB, então eu tenho que dar motivos para o cliente me procurar, eu ser referência. E eu acho que falta muito isso, sabe, no nosso mercado. Às vezes a gente também se faz um pouco de vítima demais e não dá, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E aguardar, porque o resultado vem. Até hoje, quem trabalhou certinho, quem faz tudo certo, sempre teve trabalho honrado, né? Então, eu acredito que vale a pena aí aguardar e se preparar para enfrentar essa seleção natural. Eu acho que tem que ter muito o eixo. Você tem que ter o teu eixo de atendimento e como você pretende atender. A gente vai ter um descolamento entre o crescimento da ICP e crescimento das ARs e ACs privadas. Tá? Única e exclusivamente porque você pode ter a propagação de certificados digitais no servidor público, em entidades de classe, quer dizer, são mercados que estão fora da nossa mão. Agora, a grande questão é, isso está tirando o nosso mercado? Não está tirando o nosso mercado. Esse mercado nunca foi nosso. Então, quanto mais gente tiver um certificado digital ICP Brasil, melhor para todo mundo. A grande questão é, será que eu estou atendendo bem o meu mercado? Eu sou um parceiro do meu contador, eu sou um parceiro do meu cliente, eu sou um parceiro daquela empresa que utiliza o meu serviço. Será que meu agente de registro está bem treinado para dar o melhor atendimento possível? Será que meu suporte está dimensionado para fazer das tripas coração e tentar resolver o problema do meu cliente de uma maneira que ele fique satisfeito? Se sim, eu acho que você vai acompanhar o crescimento de mercado. Eu acho que o mercado privado vai crescer entre 10% e 15%. É um crescimento muito bom. Mais uma vez, estamos falando de um ano em que o Brasil vai estar em recessão, né? E o grande dever de casa é cortar custos, né? Você ter uma estrutura dimensionada, trabalhar cada vez mais utilizando as ferramentas de videoconferência, renovação online, mas isso não impede o bom relacionamento. A gente em São Paulo tem clientes que falam com a nossa área comercial, daí ligam, não, mas em tal lugar eu compro por 20% abaixo. E a gente já peguei o comercial falando, olha, desculpa, realmente é verdade, só que com aquela empresa eu não concordo. Lá você não tem suporte, você não tem atendimento, você não tem agendamento e você não vai estar falando com uma pessoa como eu que estou aqui para te atender. Então, política nossa da empresa, não vamos baixar o preço para discutir com aquele tipo de serviço.
e dá uma semana depois a pessoa volta. Então, eu bem que tentei, não consegui, eu quero comprar com você mesmo, eu pago mais caro, não precisa dar nem desconto original. Vamos lá que o teu atendimento é melhor. Isso é um exemplo de perfil de cliente. Agora, da mesma forma, sempre teve gente que usou despachante para resolver as coisas do Detran e tinha gente que ia na fila do Detran. Exatamente. Né? Depende do perfil do cliente. Tanto que eu até anotei aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre crescimento, concorrência, preços, a gente já falou um pouco sobre tudo isso. E eu até tinha aqui uma anotação sobre quais seriam as saídas, né? Como continuar, como vencer essa seleção natural. E eu coloquei aqui 3 pontos que todo mundo sempre fala, que é ou buscar a quantidade, ganhar na quantidade como atacado, investir em relacionamento com o contador, com o cliente, com parceiros, como for, para manter, né, e vender esse serviço com mais qualidade. E também agregar outros produtos ao portfólio da AR, também é outra alternativa que aí muitos colegas vêm adotando. O que é que eu, Raíssa, entendo? Eu acho que você tem que conhecer bem o seu cliente e a sua empresa, né? O pessoal, tanto que o tema mais clichê da ICP Brasil é justamente esse, o futuro da certificação digital, o futuro da certificação digital. A gente sempre comenta isso e eu acho que é o mais clichê e no final das contas nem a gente se toca, né, do que a gente está falando. Eu também acredito que vai continuar a ter espaço para todo mundo, mas não adianta você partir, você tem que só entender qual é o propósito da sua empresa, qual é o papel, qual é a característica da sua AR, do seu ponto de atendimento, enfim, e seguir nessa linha. Eu também acho que é muito difícil você conseguir fazer as 3 coisas, por exemplo, ao mesmo tempo. Eu acho que você tem que se dedicar a escolher vender em quantidade mesmo, lá na bacia, do exemplo que você deu. Ou você não, vou manter aqui a minha boutique, ou vou vender também outras coisas, o ticket médio certificado vai caindo e eu vou recuperando com a venda de outros produtos. Mas ter esse posicionamento eu acho que é importante, né, para a R, porque você sabe para onde você está indo, você sabe pelo menos o que você está fazendo, porque senão você começa a dar ouvido, porque fulano está vendendo mais barato, porque ciclano está cobrando mais caro, porque ciclano está aumentando as vendas, minhas vendas estão diminuindo, ou eu estou vendendo mais, mas estou ganhando menos, ou vou vender outro produto e não dou conta nem do certificado nem do outro produto. Então, eu acho que vale aí uma reflexão, né? Você enxerga outros caminhos ou poderia comentar esses caminhos aqui que eu acho que a primeira coisa, desde criança, a gente tem que saber o que a gente quer ser quando crescer. Porque quando você é bem bebê, você quer ser tudo. Você quer ser super-herói, você quer ser policial, você quer ser bombeiro, você quer ser médico, você quer ser tudo. Com o tempo você acaba vendo que a tua competição, a tua chance na vida é você escolher algo que você efetivamente vai ser, que você goste e que você faça bem. Né? Eu acho que são negócios distintos. Eu ser uma empresa, uma AR, que eu estou trabalhando em marketing digital, tentando pegar aquele cliente que não me conhece, como tem muitas e outras, você pode discutir, é bom ou ruim, mas que já manda o boleto para o cliente, nunca ouviu falar deles e já tenta pegar pessoas que estão trabalhando muito mais no atacadão e tentando tirar daí o volume. Isso você tem um custo de ação e você tem um retorno. Tem empresas que se dedicam a trabalhar em nichos, que também tem um custo e tem um retorno. E você tem a questão de cross-selling de outros produtos. Cross-selling, para mim, é uma coisa que, primeiro, você tem que tomar muito cuidado, né? Várias empresas já se perderam nisso. Hoje você tem banco vendendo seguro de saúde. Né? Até que ponto o meu gerente de banco vai poder falar mais de seguro de saúde comigo do que um corretor de seguro de saúde? Então, eu acho que tem que ter muito cuidado no adicionar novos produtos e entender, será que eu estou capacitado para fazer isso? Será que minha área comercial está capacitada? Será que o cliente, não é porque eu falo com uma empresa grande que eu estou falando com a pessoa correta
para abrir as portas e entender a necessidade de outros produtos da empresa. Então, não é porque eu atendo o presidente da empresa que necessariamente eu sou o parceiro, consultor, conhecedor de negócios da empresa. Então, as pessoas muitas vezes acham que é tipo Americanas Express. Você entra para comprar uma pilha e você aproveita e já compra um fone de ouvido. Antigamente, locava um vídeo, compra uma pipoca de micro-ondas e tudo bem. Só que numa R não necessariamente. Então, eu acho que a estratégia de colocar novos produtos tem que ser muito bem pensada dentro da R, porque senão você tira foco da tua área comercial e tira foco naquilo que é, na minha opinião, o coração que sustenta a R, que é atender bem ao cliente. Você começa a estar tão focado em outras coisas que esquece do teu eixo, o eixo é o cliente. É verdade. Eu mesma tenho aí experiência e eu desisti, porque na época aí dos bancos, tem que fazer outra coisa, tem que vender mais, tem que vender outra coisa para esse mesmo cliente. E eu tentei muito, busquei muito colocar dentro da minha R outros produtos que eu pudesse vender para o mesmo público. E eu via que não funcionava justamente porque eu contava já com as parcerias, eu já contava, mas tipo, as parcerias que a gente tem é para certificação digital. Às vezes eu vou oferecer outro produto, ele já tem uma parceria com outra empresa para esse produto, e aí ele é satisfeito comigo no certificado digital e fica sem jeito de não manter, enfim, encerrar a parceria que ele tem já de muitos anos, ou vir para a gente, e acaba criando mais uma barreira, na verdade, do que ajudando, né? Eu acho que isso aí, no meu caso, eu aprendi na prática mesmo que talvez não funcione. É muita energia para pouco resultado. Às vezes você começar como outro negócio mesmo, do zero, outra equipe. Você tem que ter fôlego para fazer as duas coisas. Isso, né? E não é necessariamente o mesmo agente comercial, não é necessariamente o mesmo agente de registro que vai atender essa pessoa, e muito menos o suporte. Isso. Porque senão vai virando aquela coisa tipo malabarista chinês, né? Você está plantando bananeira, segurando com a boca e rodando pratinhos nos pés e nas mãos. Mas eu também acredito que não é o agente de registro que tem essa obrigação inicial de oferecer tudo ali. O cliente vai ali para emitir o certificado digital e de repente você oferece 5 coisas diferentes para ele e ele vai tomar a decisão e comprar naquela hora. Eu também acredito muito nisso. Mas, enfim, tem mais alguma coisa que você queira abordar, que você acha que seja relevante a gente tratar aqui? Eu acredito que a gente já conversou aí quase 1 hora. Talvez tenha... Não, eu acho que a gente conseguiu, foi muito legal isso. Eu acho que muito positivo, quer dizer, a gente falou um pouco de números, falou de perspectivas, falou muito mais até de um posicionamento estratégico que o nosso mercado tem que ter. Eu acho que para concluir, a única coisa que eu diria é, sim, eu continuo otimista em relação ao certificado digital. Tá? Várias vezes. Você já me viu mais pessimista até do que eu estou esse ano. Eu acho que é um mercado que ainda vai estar crescendo, sim, e ele vai estar crescendo em função de bom atendimento, de bom relacionamento e de foco. Então, ele vai crescer até mais do que a minha empresa ou a sua vai crescer. Mas porque, a menos que a gente entre no volume de massa para concorrer com uma C, a gente vai crescer de uma maneira mais orgânica por estar focado nos nossos parceiros, nos nossos clientes, naquilo que a gente sabe fazer. Então, para a gente aqui na própria ID é muito mais esse caminho que a gente está seguindo. Mas continua sendo um mercado dentro dos poucos do país que cresce em 2 dígitos, né? Nós somos muito privilegiados. É fantástico, totalmente. E não é só privilegiado, eu acho que a gente trabalha forte para conseguir ter isso. Com certeza. Então, era uma indústria digital que trabalhava praticamente de maneira analógica, que em 2 anos, no meio de uma pandemia, se retreinou para trabalhar digital e menos analógica. Isso é uma transformação fantástica que foi feito tanto pelo ITI quanto pelas ACs, mas principalmente pelas ARs. Porque se a gente não conseguisse treinar um agente de registro para atender bem por videoconferência, a videoconferência não funcionaria. Então, isso mostra que ainda que haja alguma resistência e mudança, a gente se adapta muito rapidamente a tudo. Com certeza. Eu quero te agradecer, Helder.
eu vou tirar, né, desse episódio aqui a lição de que realmente, para mim, o resumo da ópera é que a ECP Brasil vai continuar crescendo, como vem crescendo nos últimos anos. Tem espaço para todo mundo. Cabe a cada um escolher aí o seu eixo, né? A forma que vai trabalhar, o que quer para a sua vida e colocar em prática dentro do seu negócio. E se realmente certificação digital for importante, for uma empresa que se dedica a isso, que não é só um produto a mais na prateleira do que ela já tem lá no negócio, que acontece muito, tem para onde ir, tem para onde crescer, tem muito cliente para atender e é só ela conseguir encontrar esse caminho e segui-lo, né? É isso que eu tento fazer, é isso que eu vejo você fazer. Eu achei fantástico você falar, nossa, com essa empresa eu não concorro. E é isso, você tem que entender quem é a sua empresa, com quem você concorre, você não vai concorrer com todo mundo, não adianta. E é isso. Sim, com certeza. Pode falar. Eu acho que você está completamente correta, Raíssa. Eu agradeço muito pelo bate-papo de hoje. Espero que tenha sido bom para ti também, mas para mim foi uma delícia essa conversa. Pronto, muito obrigada. Eu quero realmente agradecer por tudo, né? Pelo relacionamento. A gente já se conhece aí há muitos anos. E é muito bom saber que existem pessoas que poderiam ser concorrentes, nós poderíamos brigar, ferro e fogo, e na verdade a gente consegue ter um bom relacionamento, isso é tão bom, eu acho que no nosso mercado a gente às vezes esconde muito, não quer falar sobre o futuro, não quer falar os caminhos, não quer falar o que pensa, porque tem medo do outro pegar um insight e sei lá. E isso não deve existir. Eu acho que a nossa união só fortalece o mercado, né? Podemos não estar no mesmo barco, mas estamos no mesmo mar. Então, a gente precisa aí trocar experiência, trocar ideia, ter mais conteúdo sobre certificação digital. Na internet, em plataformas digitais, fazer com que o nosso conteúdo, a informação sobre o nosso produto chegue ao máximo de pessoas possíveis, né? Para ajudar o nosso negócio também. Obrigada de coração. Que Deus abençoe você, os seus negócios. Que a Top ID continue prosperando. Com saúde. Amém. E que a Top ID continue sendo o sucesso que é. Para quem quiser seguir no Instagram, o Instagram é @TopID_oficial, ok? E é isso, muito obrigada. Obrigada a ti, foi um prazer e conte sempre comigo. Querendo marcar outro, estou à tua disposição, tá bom? Tá bom, eu aperreio demais, pode deixar. Obrigada, Helder, até mais. Nada, tchau, tchau. É isso, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro, né, dos novos episódios e de tudo que acontece no mundo da certificação digital. O nosso próximo episódio será bem interessante, nós vamos tratar de LGPD e prospecção B2B, então a gente vai tratar aí sobre esse pessoal, como fazer prospecção, como o pessoal aborda, de onde conseguem os dados das empresas que acabaram de abrir. Eu acho que vai ser bem interessante. E eu conto com a presença de vocês. Muito obrigada.